Câmara conclui votação do segundo projeto de reforma tributária. E você vai ver também as informações atualizadas do incêndio na 25 de março no centro de São Paulo. Nós vamos mostrar ao vivo o julgamento dos assassinos de Marielle Franco. Maduro convoca embaixador da Venezuela no Brasil e critica governo brasileiro. E ainda, em clima de guerra, Botafogo busca vaga na final da Libertadores contra o Peñarol. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Olha, nós vamos começar essa edição atualizando as informações do incêndio que atingiu o Shopping 25 de Março no centro de São Paulo. O nosso repórter, o Fernando Jesus, está lá no local e acompanha de perto o trabalho dos bombeiros. Boa noite, Fernando. O incêndio já foi totalmente controlado. Qual é a situação por aí? Boa noite, Kleber. Boa noite a você que nos assiste. Não, o incêndio ainda não foi controlado. Já estamos aí quase passando das 12 horas da operação aqui neste incêndio na região central da capital paulista. E como podemos ver, a fumaça ainda toma conta do local, mesmo após muito tempo do incêndio ter começado. Isso porque o prédio é muito grande, são mais de 1.000 lojas e mais de 200 já foram afetadas pelo incêndio. Ainda não foi possível quantificar, não foi possível estimar o prejuízo, mas já é certeza que toda a mercadoria foi perdida. E aí os lojistas já retiraram algumas mercadorias, o que foi possível retirar, mas o que ficou no prédio foi tudo perdido e o fogo ainda não foi, já foi controlado, obviamente, mas a operação ainda está sendo realizada aqui. Nós vamos conversar um pouco com o Capitão Michael, que vai explicar um pouco mais para a gente. Capitão, o senhor falou mais cedo para a gente que o fogo foi controlado, mas as equipes ainda estão aqui e a principal missão da equipe neste momento é de controlar o fogo. Explica para a gente como está funcionando essa operação, quais são as principais estratégias da equipe e quais são os próximos passos. O fogo foi controlado por volta do meio-dia. Quando a gente fala fogo controlado, não existe mais a possibilidade desse incêndio se propagar para as edificações vizinhas. E agora, neste momento, a gente busca a extinção desse incêndio. Então, como você disse, são diversas lojas, muito material combustível, bastante coisa para ser queimada. Então, os nossos bombeiros identificam nos diversos locais aonde ainda tem foco de incêndio e se dirige para lá para controlar, para extinguir esse incêndio. Então, neste momento, a nossa preocupação, a nossa missão maior é a extinção desse incêndio. Tá certo. Eu estava lendo aqui algumas informações sobre a fase de rescaldo dessa operação. Qual que é a fase de rescaldo e como funciona a fase de rescaldo da operação? A fase de rescaldo é a próxima fase que nós iremos entrar assim que a gente extinguir o incêndio. O rescaldo é a preocupação de que não haja possibilidade de ter reignição. Então, quando a gente não tiver mais chama aberta, quando a gente não tiver mais foco de incêndio, a gente vai revirar, a gente vai movimentar aquilo que foi queimado, a gente vai resfriar para extinguir a possibilidade de ter uma reignição de incêndio. É a última fase da atuação do Corpo de Bombeiros, é o rescaldo, para que a gente devolva a edificação em condições de segurança. A gente está vendo ali ao fundo muitas barracas do Corpo de Bombeiros. A equipe vai pernoitar aqui, vai ficar mais alguns dias realizando essa operação? Nós temos 2 barracas do Corpo de Bombeiros montadas para dar uma estrutura mínima de logística para o nosso efetivo que está trabalhando aqui desde as 6 horas da manhã. Né? Então a gente tem barraca para alimentação, para hidratação, para revezamento, para descanso e a gente vai passar a noite trabalhando e, se necessário for, quantos dias se seguirem. Perfeito, capitão. Muito obrigado pela participação e pelas informações. Kleber, eu vou continuar aqui para buscar mais informações. Volto com você no estúdio. Tá certo, Fernando. Muito obrigado aí pelas informações. Daqui a pouco eu te chamo de novo. E olha só, vamos mudar de assunto agora para lembrar que hoje teve o início do julgamento dos assassinos de Marielle Franco lá no Rio de Janeiro. E o repórter Anderson Nascimento vai agora trazer todos os detalhes para a gente. Vamos acompanhar aqui no telão.
Após 6 anos e meio da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, os assassinos confessos começaram a ser julgados nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro. Todo juízo deve durar por cerca de 2 dias. O julgamento está acontecendo no 4º Tribunal do Júri, no centro do Rio. Estão agendados 2 dias para serem ouvidas 9 testemunhas, sendo 7 delas indicadas pelo Ministério Público. Os assassinos também serão ouvidos por videoconferência dos presídios onde estão presos. O júri do caso será formado por 21 pessoas comuns, das quais 7 foram sorteadas na hora. Ao todo, eram 5 homens e 2 mulheres, mas a defesa de Rony Lessa e Elcio de Queiroz, os acusados, recusaram as mulheres sorteadas, fazendo com que o corpo dos jurados ficasse composto apenas por homens. Os acusados respondem por duplo homicídio triplamente qualificado e pela tentativa de homicídio contra Fernanda Gonçalves Chaves. A dupla de ex-policiais militares assumiram que foram os executores do crime que tirou a vida de Marielle e de Anderson. Os 2 réus confessos estão presos desde 2019. O Ministério Público vai pedir ao Conselho de Sentença a pena máxima. Conforme o Grupo de Atuação Especializada em Combate ao Crime Organizado, os réus podem pegar até 84 anos de prisão para cada um. Todo o julgamento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no YouTube. Como o Anderson acabou de falar, todo o julgamento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do Tribunal de Justiça. E ainda está acontecendo, o julgamento dos assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Nós vamos, então, ver agora imagens ao vivo lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde acontece o julgamento. Neste momento, o julgamento está no intervalo, Começou à tarde. 5 das 9 testemunhas já foram ouvidas, incluindo a ex-assessora da vereadora, a única sobrevivente do atentado. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que irá pedir a pena máxima de 84 anos, como Anderson falou, a Rony Lessa e Elcio de Queiroz, pelo crime cometido em março de 2018. O julgamento deve terminar só amanhã e o júri popular é formado por 7 pessoas, sendo elas todas homens. E eu mudo de assunto mais uma vez para lembrar que alguns países possuem a legislação que proíbe o uso de aparelhos telefônicos nas escolas, como é o caso da França, por exemplo, e também da China. Até a Holanda também faz parte dessa lista. Aqui no Brasil, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto que também pretende proibir o uso do celular nas escolas públicas e também privadas. Agora o texto segue, para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Vamos ver. O projeto aprovado prevê a proibição do uso de celular dentro de sala de aula, na hora do recreio e também nos intervalos entre as aulas para todas as etapas da educação básica. O texto diz que o uso do aparelho só será permitido para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme orientação do professor, e por questes de acessibilidade, inclusão e saúde. A proposta, de autoria do deputado Alceu Moreira, tramita na Câmara desde 2015. O assunto ganhou mais força quando o Ministério da Educação informou que estava preparando uma medida para proibir o uso de celulares em escolas públicas. Segundo o parecer do relator, deputado Diego Garcia, a proibição para alunos do ensino infantil e de anos iniciais do fundamental tem o objetivo de proteger crianças e adolescentes e prevenir de possíveis abusos, além de evitar futuros problemas, tanto de ordem individual quanto social. O porte dos aparelhos eletrônicos no ambiente escolar será liberado apenas para alunos dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. O projeto também prevê que os estabelecimentos de ensino devem disponibilizar espaços de escuta e acolhimento para receberem alunos ou funcionários que estejam em sofrimento psíquico e mental, principalmente decorrentes do uso exagerado de telas e por nomofobia, que se refere ao medo ou ansiedade pela falta de uso do celular.
E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu que a regulamentação da reforma tributária será sancionada até o fim do ano. Ele se mostrou otimista em relação à economia brasileira na tentativa de acalmar o mercado. Fernando Haddad garantiu que o texto da regulamentação da reforma tributária será sancionado pelo presidente Lula ainda em 2024. A afirmação aconteceu durante o anúncio de investimentos do programa Nova Indústria Brasil, que deve destinar mais de R$1,5 trilhão de reais ao setor até 2029. A votação da reforma tributária, que é a maior reforma tributária da história desse país, feita sob regime democrático. Ou seja, isso não saiu de nenhum gabinete, isso não saiu de nenhum decreto-lei, isso saiu da participação de toda a sociedade. Durante esses 2 anos, nós promulgamos a emenda constitucional o ano passado e esse ano, pelo calendário estabelecido pelo presidente das duas casas, nós deveremos concluir a votação da regulamentação, que virá à sua sanção ainda em 2024. De acordo com Haddad, o próximo ano será dedicado à reforma tributária do imposto de renda. E a Câmara dos Deputados concluiu a votação da reforma tributária. Agora, o comitê gestor vai estabelecer regras para o imposto sobre bens e serviços. Por exemplo, itens como a carne e o remédio são alguns mais afetados pela reforma. Vamos ver. A Câmara finalizou a análise e agora a aprovação da reforma tributária depende dos senadores. O texto base do projeto já havia sido aprovado em agosto, mas foi paralisado por falta de acordo. E agora o projeto principal segue para o Senado. Caso o projeto seja alterado novamente, será necessário passar por nova análise dos deputados. Esta é a segunda proposta enviada pelo governo ao Congresso para regulamentar a reforma tributária. No primeiro texto aprovado, foi definido os alimentos isentos de impostos, como irá funcionar a volta do dinheiro para famílias carentes e regras para a cobrança dos 3 impostos sobre o consumo: IBS, CBS e Imposto Seletivo, criados pela reformulação do sistema tributário. Os itens que serão afetados pela reforma serão carnes, remédios, cervejas e carros elétricos. O comitê gestor realizará reuniões obrigatórias a cada 3 meses, podendo convocar reuniões extraordinárias quando necessário. E veja a seguir, Maduro convoca embaixador da Venezuela no Brasil e critica governo brasileiro. E ainda, em clima de guerra, Botafogo busca vaga na final da Libertadores contra o Peñarol. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E nós vamos voltar a falar ao vivo lá do centro de São Paulo com o nosso repórter, o Fernando Jesus, que acompanha os trabalhos do bombeiro aí para combater esse incêndio no shopping 25 de março. Qual é a situação de momento agora, Fernando? Kleber, vale lembrar que o auto de vistoria, que é um documento responsável por regularizar a edificação com as normas de incêndio fornecido pelo Corpo de Bombeiros, esse documento está vencido desde o mês de agosto. Porém, diferente do auto de vistoria, o documento de realização de segurança das dependências do prédio estava no prazo de validade, foi realizado em 2022 e tem validade até 2027. Então, além das operações que estão acontecendo lá no prédio, o Corpo de Bombeiros também se preocupa aí em investigar as possíveis irregularidades em relação a esse auto de vistoria para tentar chegar na origem desse incêndio, para estar divulgando essas informações. E mais cedo eu também conversei com o zelador do prédio. Ele disse que não estava aqui no momento do incêndio, mas quando ficou sabendo, veio correndo para cá. Ele falou que teve muita correria para cá, as pessoas ficaram assustadas e, assim como nós, ele também não sabe a origem deste incêndio. Então vamos conferir um pouco dessa entrevista com o zelador do prédio. Olha só, nós tivemos um pequeno problema aí
com essa entrevista. Daqui a pouco a gente volta a falar isso. Mas, Fernando, antes disso, é importante dizer que esse trabalho deve continuar mais alguns dias e o que vai comprometer, claro, a vida aí do centro de São Paulo, esse que é um dos maiores centros comerciais a céu aberto do país, né? Por exemplo, os ônibus estão sendo desviados, não é, Fernando? Exatamente, Kleber. Aqui onde eu estou, nessa rua, só pode entrar o pessoal da área de imprensa e os militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. A rua está totalmente fechada, está totalmente trancada. Então, os ônibus têm que dar uma volta. A gente, para chegar aqui, demoramos bastante para chegar até o local. Está um trânsito muito intenso, mais do que o normal. Afinal, aqui é uma região muito movimentada. Por exemplo, lá no shopping 25 de março, mais de 30 mil pessoas frequentam o local todos os dias. Então, um incêndio aí causou muito... Além do prejuízo, está causando uma mobilidade muito difícil para toda a população que frequenta o local. Realmente muito transtorno, né, Fernando? E agora a gente está vendo aí, já dá para ver nas imagens que está escuro aí, anoiteceu, claro. E mesmo assim, os trabalhos continuam ou pararam e vão ser retomados amanhã. Eu peço até que você mostre aí com o seu cinegrafista um pouco aí do local, por favor, nesse momento. Com certeza, Kleber. Eu vou pedir aqui para o cinegrafista mostrar um pouco. Como a gente conversou na nossa primeira entrada com o Capitão Maicon, a equipe vai ficar abrigada ali naquelas barracas onde eles têm mantimentos. Tem também o Capitão Maicon, a gente conversou mais cedo, ele falou que lá eles têm todas as anotações das estratégias que eles organizam para poder entrar lá no prédio e tá aí combatendo um incêndio, controlando todos os focos possíveis de incêndio. Muitos caminhões do Corpo de Bombeiros estão aqui. O Capitão Maicon também explicou mais cedo para a gente o porquê de tantos caminhões do Corpo de Bombeiros. Não é só um caminhão que dá conta de um incêndio como esse. Eles precisam de vários caminhões para um estar reabastecendo o outro. E a gente pode imaginar que pode até faltar água numa situação como essa, mas não faltou água por aqui. Energia sim faltou. Do prédio incendiado para lá, faltou a energia. Do prédio para cá a energia está normal. Mas a água, foram muitos litros de água utilizados para combater o incêndio, mas os hidrantes de rua estão funcionando todos normalmente, então não teve falta de água no local, o que ajuda muito as equipes de bombeiros numa situação como essa. Muito bem lembrado, Fernando. Só para a gente atualizar aí as informações, são 24 viaturas mobilizadas e mais de 70 homens, se não me engano, 76 homens do Corpo de Bombeiros trabalhando aí no combate às chamas. E no momento lamentável, né, triste para o comércio, já que é o momento em que o comércio se prepara para o período mais lucrativo do ano, que é agora os meses de novembro e de dezembro, com o pagamento dos 13º. Claro, casos como esse devem impactar muito aí, não só o acesso das pessoas que vão comprar, mas também aí as lojas. É importante lembrar que nesse prédio aí, onde aconteceu o incêndio, o prédio do Shopping 25 de março, são cerca de 200 lojas e por dia a estimativa é de que 30 mil pessoas passem por aí. Claro, esse movimento deve ficar comprometido nos próximos dias, né, Fernando? Exatamente, Kleber, muito bem lembrado. E além dessas 30 mil pessoas que vêm todos os dias comprar aqui neste shopping, mais de 1.500 trabalham. Então, além dos 30 mil compradores, mais de 1.500 vêm para o shopping para poder trabalhar. A gente só vai vir um pouquinho mais para cá, para as viaturas poderem passar para a parte de lá. E continuando aqui, Kleber, vale lembrar também que esse não é o primeiro incêndio. Na semana passada, no último domingo, um outro prédio comercial também foi incendiado, teve as suas localidades incendiadas, não teve foco de incêndio nos prédios vizinhos, mas este prédio comercial também perdeu muita mercadoria. Então, a época do ano favorece para esse tipo de situação aqui no local. Afinal, como a gente falou, estamos na época de final do ano, então muitas fantasias, artigos de Natal e Ano Novo são vendidos e esse material é muito fácil de pegar fogo, pega fogo muito rápido e
o que gera muita fumaça, como a gente viu agora há pouco aqui. A fumaça toma conta de todo o local, então é um material que pega fogo muito rápido. Então, se as equipes não estiverem preparadas, fica difícil controlar o fogo, mas não é o caso aqui. A equipe aqui com o capitão Maicon está totalmente ativa aqui no local. Como você falou, mais de 70 homens, mais de 70 militares estão a postos aqui para estar tomando conta do local e impedir que maiores prejuízos sejam causados. Tá certo, então, Fernando, muito obrigado aí pela sua participação. Fernando, que a tarde toda acompanhou o trabalho dos bombeiros e a RIT numa cobertura completa desse caso aí que afeta o Centro Comercial de São Paulo. Inclusive, nós traremos mais informações atualizadas ainda hoje no Jornal das 22. Você é nosso convidado para continuar aqui ligado e bem informado. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!